daqui a pouquinho, Bolsonaro pede música no Fantástico, né? Vamos para a terceira declaração de inelegibilidade do inelegível. E agora a novidade de Walter Braga Neto, também declarado inelegível, com consequências relevantes também no cenário eleitoral do Rio de Janeiro. Então, isso é muito positivo e nós já fizemos a memória do evento do 7 de setembro do ano passado algumas vezes aqui. É muito bom que essa seja a conclusão do evento, porque foi uma vergonha nacional e internacional. Nós temos um presidente da República na celebração do bicentenário da independência do Brasil, gritando a plenos pulmões que ele era, pelo menos na avaliação dele, imbrochável, imbrochável, imbrochável. Então, os termos da decisão de Alexandre de Moraes, de Carmen Lúcia, de que se configurou uma total confusão entre os papéis do presidente da República e dos candidatos a presidente e a vice, e inclusive com confusão de atribuições entre os próprios candidatos a presidente e vice-presidente, motivo pelo qual Braga Neto também foi condenado. E Alexandre de Moraes, inclusive, cita a convenção do PL e o fato de que houve, de certa forma, um contínuo entre as comemorações oficiais e institucionais da República e os atos de lançamento de candidatura e de campanha na convenção partidária do Partido Liberal. Exatamente. Eu tinha separado aqui alguns trechos desse voto, principalmente do Alexandre de Moraes, mas eu queria te ouvir. Primeiro porque, como você bem citou, a questão do Braga Neto envolve ali o Rio de Janeiro, as eleições, eles já estão citando, inclusive, o nome do Ramagem. Essa decisão, ela tem um caráter que ainda abre margem ali para o recurso. Queria que você avaliasse aqui para a gente se há a possibilidade dessa decisão ser derrubada, porque o recurso seria no Supremo, basicamente, fundamentalmente, né? E o espaço que se tem no Supremo para essa conduta é menor ainda do que o próprio Tribunal Superior Eleitoral, que tem ali, entra ministros do STJ, enfim, faz ali um balanceado de indicados por Bolsonaro anteriormente. Há uma tendência de entrando com o recurso, a possibilidade de até agravar, acredito eu, a decisão. Mas como é que você avalia? Você acha que isso, do ponto de vista do Braga Neto, porque o do Bolsonaro já foi condenado uma vez e as duas, ainda que derrube uma, a outra permanece, né, Helena? Mas Bolsonaro deve recorrer de qualquer maneira. Acho muitíssimo improvável que ele não recorra da decisão, não é da prática advocatícia não recorrer da decisão, sobretudo quando nós estamos falando de processos que têm uma notoriedade política e midiática muito grande. Então, os recursos são cabíveis, certamente serão protocolados, mas as chances de êxito, é claro que a gente trabalha só no campo da hipótese, mas as chances de êxito dos dois recursos é mínima. É mínima. Nós já tivemos formação de maioria nas cortes e acho que é muito difícil haver um distanciamento do Supremo Tribunal Federal nessa seara, né? Brincou-se com fogo, digamos assim, houve um abuso muito evidente, tirando o voto de Nunes Marques, que entendeu que não havia se configurado
nenhum tipo de abuso de poder, que as manifestações do 7 de setembro no Rio de Janeiro não tiveram distinção em relação às manifestações do 7 de setembro em Brasília. Então, ele entendeu que não havia nada que caracterizasse nenhum tipo de atipicidade, mas esse entendimento não deve prosperar em grau recursal. O que deve prosperar é o entendimento de Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, que citaram vários elementos que mostraram aquela confusão entre o que era a convenção partidária, entre o que era o ato oficial da República, entre o que eram as atribuições do presidente, entre o que eram as atribuições do candidato, que ninguém sabia distinguir. Né? Então, e daí configurado abuso de poder político, etc. Então, que o recurso será interposto, com certeza, os dois, também Bolsonaro vai recorrer da decisão. Mas as chances de êxito são realmente as menores. Exatamente. Vou colocar aqui o trecho da fala do ministro Alexandre de Moraes, porque, primeiro, que é melhor de se entender, porque o ministro ele não faz aquela leitura do conteúdo do voto, mas ele vai explanando, e isso ajuda no entendimento das pessoas, já que é uma sessão televisionada, isso eu acho que é importante, apesar de ser importante também a leitura do voto completo, porque ali são detalhados, mas é menos cansativo do ponto de vista de quem está assistindo. Vou colocar alguns trechos aqui que eu achei bem interessante, porque ele vai fundamentando justamente nessa divisão, nessa tentativa de dividir a conduta de Alexandre de Braga Neto e de Bolsonaro. E o ministro faz um voto muito enfático nessas questões. Condutas, elas são flagrantes. O abuso das condutas, basta verificar, e aqueles que não se recordam, basta verificar e olhar os vídeos, as imagens, para se verificar que no dia 7 de setembro, o que se fez foi, diria, o grande finale de algo que já estava sendo engedrado, e os vários votos que me antecederam assim mostraram, engedrado desde a convenção do Partido Liberal até o dia anterior. E naquele dia 7 de setembro, houve, eu não diria nem uma confusão, houve uma verdadeira fusão entre o ato oficial e o ato eleitoral. Mas não foi só isso. Foi muito pior que isso. Não houve desfile, mas houve chamariz para o seu eleitorado. Inclusive, e depois rapidamente vou aqui relembrar, mas inclusive já no palco, já se dirigindo ao palco, já totalmente o evento eleitoreiro, paraquedistas, tiros da Marinha, aviões da FAB passando, ou seja, houve a lamentável, a triste instrumentalização das Forças Armadas para uma candidatura a presidente e vice-presidente da República. O eminente ministro Floriano relembrou uma cena, eu diria, patética e triste para o Brasil, uma cena que foi veiculada no mundo todo, o presidente simplesmente afastando o presidente de Portugal e chamando o seu cabo eleitoral vestido com a sua tradicional vestimenta verde periquito, vestido para fazer campanha. Se isso não é campanha, ao lado dele, o presidente de Portugal, bicentenário, não, era campanha, clara campanha.
Clara Campanha. Para quem não se lembra, o verde periquito era esse aqui, vou colocar aqui na tela, né? O mundo lembra, viu, Dai? Não tem como esquecer. É. E foi vergonhoso, e como disse o ministro, repercutiu muito no mundo, porque o presidente de Portugal estava no Brasil justamente por conta do bicentenário da República, e foi completamente escamoteado durante toda a cerimônia. Ficou lá atrás, e o Luciano Hang, né, que financiou boa parte aí de ações durante o período do governo Bolsonaro, estava lá no palanque com essa vestimenta, e que ele usa, inclusive, para propaganda. Bom lembrar também que ele já foi condenado também à inelegibilidade, né, o Luciano Hang, justamente por abuso de poder econômico, né, Eliana? Aff, Maria, você falou assim, não sei se vocês lembram, mas na verdade a gente estava tentando esquecer, né, Dai? Né? Aí você nos lembrou. Tem que lembrar, é bom lembrar, né? Infelizmente, são fatos que são importantes lembrar. Diana, vocês vão me perdoar aqui, porque eu estou de olho nas notícias aqui também, porque deve ter um anúncio daqui a pouco por parte do governo federal de um pacote de medidas de segurança. Então, a qualquer momento, a gente talvez tenha que interromper aqui, porque há uma informação de coletiva de imprensa por parte do governo, que é um assunto que a gente também vai ficar de olho aqui em relação à segurança tanto do Rio de Janeiro como ações como um todo, e também a questão do uso das Forças Armadas, que tanto nos preocupa. Oi? Pernambuco é o terceiro estado do Brasil em números absolutos de violência, quase empatada com o Rio de Janeiro. Acho que a diferença de casos de violência entre Rio e Pernambuco não chega a 50. Então, é muito grave. Proporcionalmente, a gente ainda está vivendo uma onda de insegurança maior ainda, sobretudo porque a nossa governadora, até hoje, estamos em novembro, até hoje ainda não entregou um plano de segurança para o estado de Pernambuco. Pasmem. Pasmem. E a gente vai tratar disso também com Augusto Vasconcelos, que também é vereador, mas de Salvador, por conta aí também da questão da Bahia. Enfim, como disse o presidente, é um problema do Rio, é um problema do Brasil, porque tem outras situações. E os, sei lá, 6 anos de governo, ao longo desses 6 anos de governo, a coisa que eles ficavam surfando, prometendo saídas, muito pelo contrário, não tem saída, e a crise só agravou. Então, o governo está chegando e está tentando achar alternativas. Lena, você publicou nas suas redes sociais, a gente está vivendo um período muito difícil, né, Leana? Tempos muito difíceis, e a gente tenta esquecer de alguns, mas tem outros que faz a gente reviver essas situações, porque parte tudo de um mesmo discurso, de uma situação que foi se estimulando, e pena que são lideranças da política, né? São vozes que estão no parlamento. Você publicou um vídeo nas suas redes sociais de uma fala de uma vereadora de Arco Verde, no Pernambuco, a Zirleide Monteiro, em que ela faz uma fala completamente preconceituosa, criminosa. Eu queria que você falasse para a gente o que fala é essa, e como no seu vídeo ali você faz ali também a pontuação do porquê que é tão criminosa. Eu queria que você fizesse essa pontuação aqui com a gente. Eu acho, se tiver o vídeo dela aí, acho que seria interessante colocar. É bem curto, são uns 30 segundos, 40 segundos do puro suco do ódio, do preconceito e da infelicidade. Vou subir aqui, ó. A fala da ministra e a voz aqui da Liana. Ele dá aqui em vida. Quando ela veio com um filho deficiente, é porque ela tinha alguma conta a pagar lá com aquele lá de cima. Ela já veio para sofrer. Tá bom, já tira, porque ela considerou que um filho com deficiência era um castigo de Deus, que ela tinha uma conta para pagar
e que ela estava pagando em vida através do filho com deficiência. Então, essa fala é uma fala muito violenta. É uma fala de quem realmente acredita que pessoas com deficiência são inferiores, são um castigo divino. Então, uma pessoa imagina para quem é uma pessoa com deficiência, qualquer que seja, física, sensorial, mental, intelectual. A gente pode estar falando aqui de deficiência de uma pessoa paraplégica que seja cadeirante. A gente pode estar falando de quem tem paralisia cerebral. A gente pode estar falando de quem tem síndrome de Down. A gente pode estar falando de pessoas autistas. A gente pode estar falando de pessoas cegas. A gente pode estar falando de pessoas surdas. E essas pessoas tiveram que ouvir que elas são um castigo para a mãe delas. Uhum. É muito violento. E é muito violento para nós, mães. Eu sou mãe de um adolescente autista, portanto, um adolescente PCD, uma pessoa com deficiência. Até é importante dizer isso, porque muitos autistas têm dificuldade de se reconhecer como pessoas com deficiência. Tenham muito cuidado, viu, gente? O autismo é uma deficiência nos termos da lei. E, por favor, vamos parar de se comportar daquela maneira que diz, ai, não, mas meu filho é autista, mas ele não é uma pessoa com deficiência. Ele é uma pessoa com deficiência, sim, e isso não é nenhum problema. Isso não é nenhum problema. Ser uma pessoa com deficiência é ser uma pessoa com dignidade, com subjetividade, com valor social. O que a gente não pode mais aceitar é esse tipo de capacitismo, Dai, que faz com que pessoas com deficiência sejam vistas como menos inferiores às outras e como sendo um fardo. Isso é muito violento, essa fala dessa vereadora de Arco Verde, ela é muito violenta, ela é muito agressiva, ela é agressiva contra a autoestima das pessoas com deficiência, ela é agressiva contra a autoestima das mães das pessoas com deficiência. Então, a gente tem que repudiar não só essa fala, mas a gente tem que repudiar o bando de pessoas que fica reclamando quando o ônibus para e o motorista desce do ônibus para auxiliar um cadeirante a subir no ônibus. Ou você acha que as pessoas ficam no ônibus achando que massa, que bom, viva a acessibilidade para as pessoas com deficiência, viva a acessibilidade para as pessoas com mobilidade reduzida? Você acha que é isso que as pessoas fazem? Não. Não. As pessoas tratam como violência, como estorvo. E para... Assim, essa vereadora, ela colocou em palavras um sentimento que ainda é muito presente e muito forte na nossa sociedade. E a gente tem que aproveitar para falar que o capacitismo é uma violência absurda e que a gente não pode tratar uma pessoa com deficiência, seja a deficiência que for. A gente não pode inferiorizar essa pessoa e nem achar que é um tipo de castigo ela ser como ela é. Aliás, a gente tem que pensar, é tão interessante porque o capacitismo, a crítica ao capacitismo, ela nos faz repensar os padrões da sociedade. Como repensar a partir da lógica de que não existe normal. Não existe normal. Então, a normalidade ela foi estabelecida a partir de um viés capacitista. E respeitar a dignidade humana de todas as pessoas com deficiência é o mínimo
que a gente pode fazer? Então, foi muito violenta a fala dessa vereadora, muito, muito violenta, muito preconceituosa, muito agressiva, muito atentatória contra a nossa dignidade humana, contra a dignidade humana das pessoas com deficiência e contra a autoestima, que é um dos problemas, porque numa sociedade em que todo mundo olha de ladinho, ou com peninha, ou com nojinho, ou com não sei o quê, você manter a sua autoestima e entender o seu valor diante de si mesma, de si mesmo, é muito difícil. Então, que essa violência dessa vereadora, primeiro, eu acho que ela tem que responder junto à Câmara Municipal de Arco Verde, inclusive para responder um processo de ética, e até porque ela fez essa fala na tribuna, e de modo geral, a gente não pode deixar de discutir esse assunto, essa violência, e começar a pensar qual é o espaço até de cumplicidade que a nossa sociedade dá para esse tipo de pensamento. Liana, é bom lembrar, né, que até pouco tempo, apesar da gente, como você destacou, né, a gente tenta esquecer e quer esquecer, porque foram tempos muito difíceis, o próprio ministro da Educação fez declarações desse tipo, dizendo que as crianças que tinham deficiência atrapalhavam as aulas, e era importante separar a ideia dessas pessoas é justamente nesse caminho, essa lógica, né? Que é uma lógica fascista, no fundo, está tudo dentro desse caminho do fascismo. Eugenista, exatamente. Vou ler aqui alguns comentários, dos nossos internautas, reforçando, o presidente Lula vai participar dessa coletiva de imprensa, fazendo anúncio aí das ações na área de segurança pública. A gente está aguardando aqui o sinal, o pessoal já deu o start lá da assessoria de comunicação do governo, a gente só está aguardando o início dessa coletiva, estava marcado para as 15 horas, sempre dá uma atrasadinha, mas a gente está aqui de olho, vai fazer uma transmissão paralela de qualquer modo, mas estamos aqui de olho para colocar na tela para vocês. Bom, vamos lá, comentários aqui dos nossos internautas. Júlio César Beraldi, sempre participativo, ativo aqui, ele lembrou que ontem o Saci aprontou com o general, né? Ontem, dia do Saci, há essa tendência cultural dos mercados, do comércio, em botar Halloween e tal, mas, na verdade, é o dia do Saci, sempre foi, e até comentei aqui que eu fazia vários trabalhos nesse período, né, aquele trabalho do folclore, e falar do Saci era tão legal. Acho que as minhas sobrinhas pouco conhecem disso, porque hoje em dia é só Halloween. Tem aqui a Rita Tamarindo, ela diz: boa tarde, saudades do Sextó, tá muita mensagem nessa onda aqui. A gente vai tentar fazer um programa especial aí para o final do ano, mas vamos ver se a gente recupera aí o Sextó logo, logo. A Maria Marta Antunes manda uma boa tarde aqui para a gente também. O comentário aqui do Júlio, ele faz uma pergunta, né? Liana, acredita que a PEC, que permite vetar decisões do STF, pode promover anistia a Bolsonaro e torná-lo candidato em 2026? Pergunta aqui o Júlio. Não acredito. Eu acho que está havendo um contexto de tensionamento com o Supremo Tribunal Federal, que é muito grave, e acho que tem uma tentativa de ruptura institucional por parte de alguns parlamentares, porque a gente elegeu o esgoto, né? A extrema-direita elegeu o esgoto, gente completamente desqualificada. Então, precisamos ficar muito atentos a isso, mas se isso acontecer, nós teremos uma verdadeira ruptura institucional. Eu não acredito em ruptura institucional sem apoio internacional, porque ruptura institucional igual a golpe. Então, eu acho improvável. Agora, Liana, por ser o título de hoje aqui, a gente nem tratou sobre isso, porque eu peguei essa notícia agora à tarde, mas acho que você tem plenas condições de falar sobre esse assunto. Você está falando dessas tensões junto ao Poder Judiciário. Eu queria falar sobre o Ministério Público. Tem uma notícia que nós demos há pouco, foi manchete, inclusive, há pouco. A Elisete, né, que comanda agora a Procuradoria-Geral da República, enquanto o presidente Lula não nomeia um novo procurador-geral, ela está interina.
ela liberou as eleições do Ministério Público Federal, e a procuradora que falou em atingir, né, a cabeça do Lula, virou chefe da PGR. Do que a gente está se referindo? Naquelas conversas da Operação Spoof, né, do hacker de Araraquara, tinha lá aqueles grupos de bate-papo lá do Deltan Dallagnol, e essa procuradora, nomeada lá no Distrito Federal, ela, numa das conversas com o Deltan, ela fala justamente sobre isso. Um diálogo ocorrido no dia 5 de março de 2016, um dia depois do Lula ser conduzido coercitivamente naquela operação feita pelo Moro para depor na Polícia Federal. Ele queria até levar o Lula para Curitiba e tal. Essa procuradora, a Ana Carolina, da PGR, né, ela escreve, abre aspas, depois de ontem precisamos atingir o Lula na cabeça, prioridade número 1. Para nós da PGR, acho que o segundo alvo mais relevante seria, aí ela cita aqui o Renan Calheiros. Queria que você comentasse um pouco disso, porque a gente tem assistido esse cenário assim, de alguns postos ainda ter lavajatista, bolsonaristas no governo, e não dá para a gente também bancar a linha de vamos fazer caça às bruxas. Mas é preocupante que pessoas com esse nível de caráter estejam ocupando cargos tão importantes, né? Muitíssimo. E mostra que a gente está longe ainda de banir o lavajatismo, que é a maior história de corrupção do judiciário brasileiro e de seus órgãos auxiliares, o Ministério Público. Então, é muito preocupante, e nós temos bolsonaristas não somente no judiciário, aliás, o bolsonarismo está muito vivo. Nesse segundo, eu acho que de setembro para cá, o bolsonarismo se incendiou. Eu acho que a guerra, o genocídio contra a Palestina, por incrível que pareça, teve uma influência, porque o bolsonarismo apoiando Israel e exigindo que o presidente Lula fizesse declarações contra o povo palestino, que já está sendo trucidado, exterminado. Vamos lembrar que o Papa Francisco, inclusive, fez uma manifestação pela paz e pelo cessar-fogo e foi atacado nas redes sociais, adivinhem por quem? Brasileiros bolsonaristas. Então, tomaram essa guerra como sendo um assunto doméstico, um assunto do qual não entendem nada, mas tomaram como se fosse um assunto doméstico, um fla-flu. Estão acalorados, nunca estiveram, desde que perderam as eleições, nunca estiveram tão... Eu acho que nem na época da ocupação dos quartéis eles estavam tão agitados como estão agora. O bolsonarismo está muito latente. Temos muitos bolsonaristas e antipetistas fervorosos dentro do Ministério Público, dentro do Judiciário e dentro do governo. Porque com tantas alianças que o governo está tendo que fazer, porque nós não elegemos uma base de sustentação para o governo, cedendo toda hora, ou é a Caixa, ou é isso, é aquilo, para poder continuar com o centrão alimentado, isso quer dizer que o bolsonarismo está dentro do governo também. É um bolsonarismo que entrégua com o governo Lula, para que o governo Lula consiga governar. Mas é um bolsonarismo latente. É muito preocupante. Agora, neste caso, nós temos uma manifestação criminosa dessa procuradora da República. E que, veja que absurdo, né? Os colegas ainda a alçam a essa posição de autoridade. É uma forma realmente de chutar o pau da barraca e dizer a gente não está nem aí. Ou seja, não houve um freio de arrumação do Ministério Público, não serviu de nada a experiência da Lava Jato para mostrar
a gravidade da corrupção e fica por isso mesmo. Termina em pizza. Exatamente. Muito grave. Exatamente, muito grave. Liana, como é que está o seu mandato aí? A gente acompanha você por aqui, as redes também, você é super ativa nas redes sociais, sempre posta vídeos tratando sobre as questões conjunturais, nacionais, mas também muito direcionada ao seu mandato, ao balanço do seu mandato, uma prestação de contas que você faz ali com os internautas e que, como poucos, talvez, parlamentares, faz desse instrumento das redes sociais um mecanismo de informação, de conhecimento. Você sempre faz isso com muita dedicação, com muito cuidado, né? Uma dedicação estética também naquilo que você vai apresentar. Como é que está o seu mandato? Como é que você avalia esse primeiro mandato executivo? Quais são os seus planos também para o ano que vem? Como é que está? Então, é um mandato em que a gente trabalha bastante. Essa semana tivemos algumas boas novidades que vieram da prefeitura. Da semana passada para cá, a área da cultura tem nos dado alegrias. Um anteprojeto de lei que nosso mandato escreveu, entregou para o secretário de Cultura, secretário de Finanças, o procurador-geral do município, virou um projeto de lei do Executivo para assegurar a isenção fiscal para grupos culturais. Então, foi muito bom que a gente tenha formalizado essa iniciativa, e é uma grande vitória para nós, uma grande vitória. Também conseguimos ter sucesso na nossa campanha para que a nossa rainha da ciranda, Lia de Itamariacá, seja a homenageada do Carnaval 2024, exatamente no ano em que ela vai fazer 80 anos de idade. Isso para a gente é muito importante. A gente fez ontem uma audiência pública a pedido do Sindicato dos Bancários de Pernambuco, que foi muito, muito preocupante, Dai, sobre assédio moral e saúde mental dos bancários e das bancárias. Então, coisas assim apavorantes, como, por exemplo, a mulher que sai de licença maternidade, quando ela volta, ela perdeu o comissionamento dela. E os trabalhadores hoje pegam um atestado de saúde e colocam dentro da gaveta, não mostram porque eles têm medo de serem demitidos, têm medo de perderem benefícios. E uma coisa que é muito importante a gente começar a entender que o perfil do adoecimento no Brasil mudou. Hoje as pessoas estão adoecendo mais por problemas de saúde mental do que doenças físicas propriamente. Então, Dai, tem sido assim, a gente não para um segundo, a gente está sempre trabalhando. Agora, para novembro, a gente aprovou o Estatuto da Liberdade Religiosa aqui em Recife. Estamos trabalhando para aprovar mais uma lei. Estamos criando a Frente Parlamentar da Pessoa Idosa, a Comissão da Pessoa com Deficiência e estamos com a tramitação já avançada, várias leis, muitas leis, mas vou citar agora, já que eu estou falando da Frente Parlamentar da Pessoa Idosa, a lei de enfrentamento ao idadismo e de incentivo ao envelhecimento saudável e ativo, até porque hoje a pessoa fica idosa e não se aposenta, né? A reforma previdenciária faz com que os idosos precisem continuar trabalhando, eles não estão aposentados. Eles só vão se aposentar 5, 8, 10 anos depois e precisam continuar trabalhando e ter força de trabalho. Então, é muita coisa importante. Só coisa importante, né? Muita referência do seu trabalho para as bancadas progressistas, né? Da sua atuação. Vou ler aqui, Liana, uma mensagem que eu recebi aqui no meu WhatsApp particular, mas que eu acho que exemplifica muito. É do João Pedro, né, o desenhista aqui do 247, autista, e aí ele diz aqui, primeiro ele manda assim, leia isso. Eu estou cumprindo aqui, hein, João? Ele diz aqui, boa tarde, minha amiga guerreira vereadora Liana. E eu fiquei muito revoltado com aquela coisa horrível que a vereadora falou contra as pessoas com deficiência. Eu, como sou autista, no passado sofri bullying e outras coisas horríveis.
onde eu estudava, e nos últimos anos aprendi muito sobre política e me tornei um autista muito importante do Brasil e conhecido internacionalmente. Eu tenho muito orgulho de ter mostrado para o mundo inteiro que o autismo não impede nada da pessoa brilhar e fazer o que ela quer e sonha. Eu sou exemplo disso, com muito orgulho, e juro que vou ajudar muitos autistas na minha Bahia e representar muitos autistas no mundo. Eu vou longe, diz ele aqui, nessa determinação do João Pedro, né? Essa determinação é que mobiliza todo mundo, né, Eliana? Ai, adoro demais, João Pedro, querido, um beijo grande. E eu li um comentário que foi um comentário bem querido, mas eu preciso fazer uma observação. Porque falava assim, os deficientes, gente, não façam isso, por favor, não façam isso, não usem essa expressão, tá? Por gentileza, ninguém é deficiente. Uhum. São pessoas com deficiência, somos pessoas com deficiência. Não é deficiente, não. Deficiente é pejorativo. Então, tem uma terminologia correta para utilizar, e essa terminologia é pessoa com deficiência. Tá? Então, vamos ter cuidado nisso, porque palavras tanto podem emancipar e libertar, quanto podem agredir e oprimir. Então, vamos ter cuidado com isso. Exato. É um exercício e a nossa sociedade está aprendendo dia a dia, e é nesses momentos que a gente fala, opa, corrige, bora, segue para frente, é isso aí.